Olá, meu nome é Paulo Camargos e vamos mais uma aula de exercícios práticos de Excel básico. Hoje nós veremos funções lógicas, é a função se combinadas com a função lógica e a função lógica ou. E vamos combinar também com funções matriciais. Então vamos a ela? Muito bem, vamos começar com esse exercício aqui. Então nós temos aqui uma lista tradicional de alunos, as suas notas e as suas faltas, a média e o resultado. Aqui nós temos uma condição combinada. É uma condição composta por dois critérios. Para estar aprovado, ele precisa ter uma média igual ou superior a 7 e o número de faltas inferior ou igual a 25. No caso de reprovado, é o inverso. A média tem que ser menor que 7 ou faltas maior que 25. A gente pode tanto construir a fórmula pensando em que o aluno está aprovado, em caso contrário ele está reprovado, ou a gente pode montar a fórmula pensando que ele está reprovado, caso contrário ele estará aprovado. Nesses casos, é muito útil nós usarmos uma tabela verdade para evitar erros. Então veja aqui o exemplo da tabela verdade para estes critérios. Então eu estou usando aqui o critério de aprovação. Então a média é maior ou igual a 7, as faltas deverão ser inferiores ou igual a 25%. Ele estará aprovado? Muito bem. No caso aqui, o zero representa uma falha a esta condição. Então seria o não ou o falso. E o 1 seria o sim ou verdade. Então, se ele não tem a média maior ou igual a 7, ele está reprovado, não está aprovado. Se ele não tem, mesmo que ele tenha mesmo que ele não tenha, né, as faltas não sejam inferiores a 25%, ele estará reprovado. Então, em ambos os casos, estará reprovado. Se ele tem a média maior ou igual a 7, mas o número de faltas não for menor que 25, então também vai estar reprovado. Então, o único caso em que ele está aprovado é quando ele tem média maior ou igual a 7 e o número ambos os casos, os dois ao mesmo tempo, e o número de faltas for inferior a 25%. Então, ele estará aprovado. Sim, verdade. Então, vamos montar aqui como seria esses critérios, como é que seria a fórmula. Bom, primeiro a gente tem que montar a condição, é uma condição combinada. Então vou colocar aqui primeira condição, vamos botar na forma de texto. Então eu vou fazer para o primeiro aluno, que é o João, ou seja, a média está na célula G2. Então o primeiro critério é que G2, ou seja, a média, seja maior ou igual a 7. Esse é o critério. E faltas, a falta está onde? Está em F2. Então, F2 deve ser menor ou igual a 25. Então, ele tem que preencher esses dois critérios. No caso de reprovação, né, é o contrário. Então, G2 deve ser menor que 7. Atenção para quando a gente tem que usar maior igual ou menor igual, né? E no caso F2 deve ser maior que 25. Então você pode optar por construir a fórmula usando o critério da aprovação ou usar o critério da reprovação. Então, se a gente vai compor esses dois, observe que aqui tem a condição combinada e ou, né? Então, aqui seria, se a gente fosse combinar, a gente vai colocar então a função lógica e, abre parênteses, a primeira condição, né? Vou botar aqui na forma de texto, e, abre parênteses, G2 deve ser maior ou igual a 7. Qual é a segunda condição? Ponto e vírgula. F2 menor ou igual a 25. Esse é o critério para ele estar aprovado.
E no caso, se a gente pensar em montar a fórmula, no caso de reprovado, seria o ou, né? Ou. Deixa eu botar em forma de texto. Ou. Então, G2 tem que ser menor que 7, ponto e vírgula, e ou F2 maior que 25. Pronto. Você pode usar um critério, né, pensando no critério de aprovação, ou pensar no critério de reprovação, tanto um quanto o outro, tanto faz. Então vamos ver aqui a fórmula. Como é que seria a fórmula? Deixa eu colocar aqui do lado. Então a fórmula seria assim. Se, qual é a condição? A condição é tudo isso que eu acabei de escrever, né? Se, parênteses, todo esse conjunto aqui. Se e, abre parênteses de novo, G2 maior ou igual a 7, ponto e vírgula, F2 menor ou igual a 25. Fecho este primeiro parêntese aqui, certo? Agora eu vou continuar, eu finalizei a fórmula, a função E. Agora eu vou continuar com a função se, certo? Esse aqui é a condição. Tudo isso aqui é a condição, certo? Ou seja, eu estou usando uma função dentro da outra. Eu estou usando a função lógica E dentro da função se. Então agora eu vou continuar com a função se. Ponto e vírgula, certo? Essa é a condição para quê? Para ele estar aprovado. Então eu escreveria aprovado na célula. Caso contrário, ponto e vírgula, ele estaria reprovado. Deixa eu chegar um pouquinho para o lado, né? Fecho parênteses. Esse parênteses está fechando esse primeiro parênteses aqui, certo? O número de abre parênteses tem que ser o número de fecha parênteses. Fechei um aqui, fechei um aqui. Certíssimo. E no caso, se eu optar pela função em que eu usaria o critério da reprovação. Então, vamos lá. Se, vou usar esse primeiro critério aqui, G2, né, abre parênteses, é a função ou, né? Então, ou, abre parênteses, G2 menor que 7, ponto e vírgula, F2 maior que 25. Vou fechar o parênteses do ou. Agora vou continuar com a função se. Esse é o caso para o qual ele está reprovado. Caso contrário, ponto e vírgula, ele estará aprovado. Fecho aspas, fecho parênteses. Então, eu posso montar a fórmula de um jeito ou de outro. Todos os dois casos vão funcionar. Então, vamos ver se realmente está correto a nossa fórmula. Então, eu vou copiar a fórmula, selecionar aqui toda a fórmula, Ctrl C, levo aqui para o resultado, certo? Dou 2 cliques para entrar no modo de edição, Ctrl V, o sinal de igual, reprovado. E aí basta copiar para os outros. Correto. Vamos tentar com a outra função, então? Então, essa função aqui, deixa eu copiá-la, Ctrl C, vou trazer para cá, vou eliminar essa função que estava aqui, né? E vou adicionar o critério quando eu penso que ele está reprovado. Então, vou adicionar o igual, Ctrl V e Enter. O resultado é rigorosamente o mesmo, né? Então, provando aí que tanto faz se a gente pensar no critério da aprovação ou no critério da reprovação, se você montou a fórmula corretamente, o resultado vai ser o mesmo. Tudo bem? Então vamos para o segundo caso. Então vamos ao segundo exemplo. Este aqui é um pouquinho mais complexo, mas não é nada desesperador. É bem fácil. Vamos lá. Olha, o critério é o seguinte, mudou. Ele estará aprovado se a média for igual a 7 e nenhuma nota menor ou igual a 5. E ele estará reprovado se a média for menor que 7 ou alguma nota menor que 5. Como é que eu faço como é que eu monto esse critério aqui, nenhuma ou alguma? Vamos ver. Bom, o primeiro critério, a gente já sabe, já viu do exercício anterior, bem fácil.
deixa eu apresentar aqui para vocês, ele estará aprovado se a média for maior ou igual a 7, ou estará reprovado se a média for menor que 7. Agora vamos ver se nenhuma nota aqui menor que 5. Como é que eu montaria isso? Eu teria que testar cada nota uma a uma. Uma a uma. E significa dizer o seguinte: eu teria que ter todas as notas, ou seja, B2, onde está a primeira nota, C2, onde está a segunda nota, D2, onde está a terceira nota, E2, onde está a quarta nota, todas elas têm que ser maior ou igual a 5. E todas elas têm que ser maior ou igual a 5, para que ele esteja aprovado. Então tem uma condição E aqui. E alguma nota menor que 5, aí é o contrário, né? Nós vamos usar a condição OU. Então, basta uma delas ser menor que 5, pronto. Alguma nota menor que 5? Então acabou. Então, eu teria que montar aqui, combinar essas duas condições ao mesmo tempo. Só que, se eu tivesse muito mais notas aqui, ia ficar um pouco desconfortável para a gente digitar essa fórmula, ia ficar muito grande, né? Será que não existiria uma maneira assim mais inteligente, mais elegante de a gente montar essa fórmula? Tem, a gente pode usar uma função matricial. Essa função matricial, ela é uma função que sempre cai em concursos públicos, sempre cai essa questão. E o segredo é o seguinte: a gente monta a equação e vamos usar, para inserir a equação, a gente vai usar o conjunto de teclas Ctrl Shift Enter. Isso é uma coisa que não pode esquecer, tem que decorar. Infelizmente vai ter que entrar no sangue decorado, vai fazer parte aí do conhecimento usual de vocês. Então como é que eu montaria isso aqui? Olha, está aqui, ó. É uma condição I, e aí eu vou usar, ao invés de usar uma a uma, separada por ponto e vírgula, eu vou usar os dois pontos, que é o até do Excel. Né? Então, B2 até E2, maior ou igual a 5. Só que agora, como eu estou comparando, estou fazendo uma comparação com intervalo, eu tenho que usar uma função matricial, porque isso aqui é um vetor, né? Não é mais um escalar, não é mais um número, ele é um vetor, ele é um composto de vários números, né? Então eu tenho que usar uma função matricial. Para inserir a função matricial, qual é o procedimento? Vamos lá. Primeiro, eu monto a função. Segundo, eu executo um double click sobre ela para entrar no modo de edição, ou eu pressiono F2 do teclado. Vou adicionar aqui o igual na frente. Bom, depois, quando ele está no modo edição, eu sei que está no modo edição porque eu estou vendo aqui o cursor piscando, é só pressionar Ctrl Shift Enter. Falso. Por que é falso? Porque o João, né, para qual a gente está fazendo aqui essa fórmula, a pergunta é: nenhuma nota é menor que 5? Não, é falso. É falso, porque tem aqui o 4,3, tem o 3,1. Então é falso. Então agora eu vou combinar esta função matricial com esta daqui e montar tudo num C, igual como a gente já fez anteriormente. Vamos lá? Ó, igual a se. Observe agora que vão ser duas funções lógicas, hein? A primeira função lógica, né, é E, porque são duas condições. Primeiro critério é se a média é maior ou igual a 7. Então, G2 maior ou igual a 7. Certo? Ponto e vírgula. Agora a segunda condição. E a segunda condição é toda essa fórmula aqui. É mais um E. Né? Então eu vou colocar ali. Ó, é só digitar exatamente a fórmula como está aqui embaixo. B2 até E2 maior ou igual a 5. Fecho esse parênteses,
fecha o parênteses do segundo é. E agora, esse é o critério para quê? Para ele estar aprovado. Então, ponto e vírgula, aprovado. Fecho aspas. Caso contrário, ponto e vírgula, ele estará reprovado. Então, eu escrevo reprovado. Reprovado. E agora, o grande finale. Qual é o grande finale? Com o cursor piscando, no modo edição, eu pressiono Ctrl Shift Enter. Prontinho. Depois é só copiar para o restante dos alunos. Quem é que estaria aprovado? Era só o Pedro, né? Porque ele tem nota e todas elas são maiores que 5. Perfeito. E usando o critério de reprovação, né? Esse segundo critério aqui. É a mesma coisa. A fórmula matricial é muito semelhante. Ou B2 até 2 desculpe aqui, né? Menor que 5. Menor que 5. Vou deixar como exercício para vocês montarem a função se, né, no caso de reprovação. E vamos partir então para o nosso último exemplo, que é um exemplo em que vocês poderiam fazer com a função se, mas eu vou fazer diferente, porque seriam muitos são muitos critérios aqui. Eu quero classificar a temperatura de acordo com o clima. Só que eu teria que fazer vários Cs aqui, né? São quantos critérios? 1, 2, 3, 4, 5. São 5 critérios, então seriam 4 Cs. A fórmula ia ficar muito grande. Então eu vou usar uma outra fórmula mais enxuta para decidir qual é o clima de acordo com a temperatura. Então eu vou fazer aqui uma função proc_v, como eu fiz na aula passada, mas desta vez eu vou usar uma opção diferente. Olha lá como é que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui igual a proc_v, abre parênteses. Qual é o valor procurado? 7. Vou procurar 7 graus naquela tabela ali. Qual tabela? Ponto e vírgula. Matriz ou tabela? Essa tabela. E aí, como eu sei que eu vou copiar para baixo, e a tabela é igual para todo mundo, já sei que eu vou ter que colocar aqui o F4, né? Botar o dólar para fixar a tabela. E aí eu quero pegar que valor? O valor que está na coluna 2, né? Na segunda coluna, onde está o clima. Então, coluna 2. E agora eu devo escolher essa opção, procurar intervalo. Se eu vou querer a correspondência exata ou aproximada. Nesse caso, eu quero aproximada. Porque como é que ele vai fazer? Olha, vou escolher aproximada. Então, verdadeiro. Fecho parênteses, Enter. Ele começa a procurar o 7. 0 é igual a 7? Não. 10. Opa, passou. Então, ele volta e pega o mais próximo, que é gelado. Pode ser aqui 9 graus, não importa. 9,9. Ele vai botar gelado, que está certo, né? Muito bem. Aí agora é só copiar para os demais. E aí ele corretamente classifica as temperaturas, o clima de acordo com a temperatura, que é o 18. O que ele fez? Ele procurou 0? Não. 10? Não. 20? Passou. Então volta, é frio. Tá certo, entre 10 e 20 é frio. É a partir de, né? Então a partir de 10 é frio. A partir de 20, por exemplo aqui, 35, como é que ele faz? 0 não, 10 não, 20 não, 30 não, 40 passou. Então volta, é quente. 43, ele vai até o final. Como chegou ao final da tabela e não achou, ele pega o último valor, flamejante. Então ele consegue classificar corretamente todos os climas. Espero que vocês tenham gostado da aula. Vejo vocês na próxima. Tchau!